Olá, crianças. Vou explicar aqui esse texto. Eu acredito que vocês deve ter lido ele. Aí a tia vai explorar, né? Então, esse texto, ele vem iniciando com uma pergunta, uma indagação. Ó, tá vendo? Como funciona o submarino? Então, o título dele já é uma própria indagação. Aí ele vai explicar, respondendo a pergunta. Tá bom? Então, vamos lá, prestando bastante atenção, para que a gente possa enxergar o que está escondido nas entrelinhas. Então, os submarinos são feitos a partir de um princípio bastante antigo. Esse princípio é baseado nas descobertas do cientista grego, que viveu há mais de 1000 anos. Pronto, ele diz que o cientista grego. Quem é cientista grego? Então, Arquimedes. Arquimedes, ele é um cientista que nasceu na Grécia. Por isso que ele diz que ele é um grego. Tá bom? Em que ano? Qual o período que ele está falando aí? Ó, 2000 anos atrás, né? 2000 anos. Então, faz muito e muito tempo. Então, essa aqui, 2000 anos, é uma expressão que se refere a um tempo. Então, foi ele quem? Arquimedes. Que percebeu que, às vezes, olha, quando ele fala às vezes, porque não é toda vez, é às vezes, colocamos um objeto dentro de um líquido e esse objeto é puxado para cima, tá vendo? E vocês podem até fazer uma experiência e enchem aí uma garrafa de água e coloque aí dentro de um balde, lá no fundo do balde, e solte, para vocês verem o que é que vai acontecer, né? Então, foi baseado nesse experimento que Arquimedes fez essa grande descoberta. Em outras, colocam um outro objeto e esse objeto afunda. Então, você pode pegar e fazer esse experimento aí. Qual o objeto que afunda e qual o objeto que é puxado para cima. Por exemplo, se você pegar um ovo e jogar dentro de uma água, se o ovo estiver saudável, ele vai ficar afundado. E se ele estiver ruim, estragado, ele vai ser puxado para cima. Então, por que um objeto e o outro é puxado para cima? Porque um afunda. Porque um objeto afunda e o outro é puxado para cima. Arquimedes deve ter ficado muito curioso com isso, né? O objeto que afunda tem um peso maior. E a força do líquido em puxa ele para cima. Certo? O objeto que afunda tem um peso
maior que a força do líquido em puxar ele para cima. O nome dessa força o nome dado para essa força é o empuxo. Já se o peso do objeto é menor que a força do empuxo, essa palavra aqui, que está entre parênteses, ela vem explicar o que significa esse empuxo, tá bom? Ela explica isso. Empuxo é a força que puxa para cima, tá bom? Ele é com certeza ele com certeza flutuará. Flutuar é ficar em cima da capa da água. Bom, o submarino é produzido por esse princípio. Qual o princípio que ele está falando? Qual é esse princípio? Você pode perceber qual é o princípio que ele está falando? Em princípio desse experimento do empuxo, né? Que é a força do líquido em puxar para ele para cima. Quando é que ele puxa para cima? Né? Quando o objeto... Então, tá aí, ó, a explicação, ó. O objeto que afunda tem o peso maior que a força do líquido. Certo? Por exemplo, se eu coloco um ovo dentro da água e o ovo afunda, então o ovo tem o peso maior do que a água. Aí ele afunda. Isso no caso de um ovo saudável. Tá? E já o peso do objeto é menor que a força do empuxo. Esse objeto flutuará. Por exemplo, quando o ovo está estragado que você coloca dentro da água, o ovo vai flutuar. O submarino é produzido por esse princípio, tá bom? O segredo para ele afundar ou flutuar na superfície está no seu peso. Eles possuem comportamentos que podem ser cheios de água ou esvaziados. Desse modo, esvaziado, cheio de água ou esvaziado, ou seja, que não tenha água. Eu estou colocando aqui a questão do ovo para que vocês possam compreender esse negócio de afundar e flutuar. Mas se você pegar uma garrafinha de água tampada, vazia, e se você colocar dentro de água, você vai ver que a garrafinha não vai afundar. Desse modo, ele precisa ficar debaixo da água. Os compartimentos ficam cheios e ele afunda. Isso no caso de um objeto, por exemplo, aberto. No caso, você pegar e abrir o objeto, ele vai se encher de água e vai afundar. Agora, se ele precisa flutuar, ele precisa diminuir o peso e os compartimentos são esvaziados. Então, eu li assim, bem explicando, tarará,
para que vocês possam estar descobrindo os segredos dos textos, para que vocês possam compreender. Tá bom? Então, vem a perguntinha. Pronto. De onde foi que esse objeto foi esse texto foi extraído, ó? Esse site aqui, ó. Então, no rodapé do texto está indicando a fonte de onde foi tirado o texto. www.canalkiss.com.br Tecnologia, invenções, curiosidades. .htm. Então, desse site aí. Aí vem a pergunta: os submarinos foram construídos a partir de estudos baseados nas descobertas de qual cientista? Agora você consegue dizer qual foi o cientista. E qual era a nacionalidade dele? Aqui não está perguntando, mas eu ainda coloco mais uma pergunta para você. Qual era a nacionalidade? Viu agora como ficou fácil? Você descobrir? Isso mesmo. Então, veja aqui, ó. Ele vem dizendo, ele coloca a vírgula, aí fala o nome da pessoa. Os submarinos são feitos a partir de um princípio bastante antigo, baseado na descoberta de um cientista grego que viveu há mais de 2000 anos. Aí ele colocou a vírgula, aí disse quem era o cientista. E ele era grego. Arquimedes, um cientista grego. Muito bem. Olha, tia. Ficou fácil, né? Agora vamos para outra. Por que um objeto afunda e outro... Pessoal, eu fechei aqui, eu não sei se eu consegui explicar para vocês, ó. Ele vem aqui. Os submarinos são feitos a partir de um princípio bastante antigo, baseado na descoberta de um cientista grego. Ó, de um cientista grego que viveu há mais de 2000 anos aqui. Aí ele colocou a vírgula e disse quem era o cientista. Quem era o cientista? Arquimedes. Ó, os submarinos foram construídos a partir de um estudo baseado nas descobertas de qual cientista, ó. Tá vendo? Sempre é bom a gente estar prestando atenção, porque, ó, uma palavra está remetendo a outra. Um cientista. Porque alguns objetos flutuam e outros afundam. Vamos lá. Porque um objeto afunda e outro é puxado para cima. Quando é puxado para cima, ele flutua, né? Aí ele está explicando agora. O objeto que afunda tem o peso, olha aqui, está explicando, ó. O objeto que afunda tem um peso maior do que o líquido. E é puxado para o objeto que afunda. Tem a força maior do que o líquido. E é puxado para cima. Como é o nome dado a esse fenômeno? Empuxo. Beleza? Aí ele vai perguntar agora qual é o segredo, por que o submarino flutua ou afunda ou não. Qual o segredo? Está em quê? No peso, né? Está no seu peso. De onde essas informações foram extraídas? De onde? Que eu falei? Tá no texto? Opa. Ó, eu falei que ele estava onde, ó? Tá vendo? No site. Tem aqui, ó. Vai lá e copia, beleza? Aí vem, marque com X as afirmativas corretas com
concernente à linguagem do texto que você leu. Né? Concernente quer dizer, olha essas palavrinhas, concernente quer dizer de acordo, as informações corretas, de acordo. Olha que palavrinha bonita, né? Então, vamos lá. É cheio de gírias e observações. O texto que nós lemos é cheio de gírias e observações? Não, ele é um texto científico, então o texto científico não tem gíria. Utiliza palavras retiradas do campo da ciência? Sim. É informal? Não, ele é formal. Texto que tem gíria é que é informal. Então, é direta e não traz opiniões pessoais? Ele é direto e não traz, ele coloca a opinião dele? Não. É dialogada? Ele tem diálogo? Aparecendo travessão, fala de personagem? Não. É preciso e objetiva? Ele é preciso? Ou ele traz a rodeio? Então, veja, um texto científico, então, tá aí, um texto científico, não posso fazer isso agora, um texto científico, mas ele não pode trazer gíria. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho para ver se dá para mim. Vixe. Ele não pode trazer gíria, portanto, você vai marcar um X nas afirmações corretas. Utilize a palavra retirada. Você vai marcar um X aqui. Ele é direto e não traz opinião. Isso. É dialogado, é preciso e objetivo. Isso. Então, você vai marcar um X nessas 3 opções, tá bom? O texto informativo tem a intenção de... todo texto informativo tem a intenção de quê? Informar, né? Informar. Ele traz uma informação. Procure no texto palavras que são acentuadas e circule. Então, a gente volta lá para o texto. A gente volta aqui para o texto e circula as palavras que estão, Quando você for procurar, é melhor que você vá de linha por linha, procurando. Se você vai de linha por linha, procurando, as. Procurando, fica bem melhor, linha por linha, Porque aí você não vai perder tempo. Flutuará, princípio. Tá bom? Se você vai linha por linha, encontrou já aqui. Fica bem fácil para você. Você não perde tempo. Agora, leia as palavras abaixo. Tem aí, nós, vovô, acho que é isso. Vó. Assim, olha. Deixa eu ver aqui. Nós temos vô, é fechado. Agora, quando eu digo vó, é aberto. Crochê, Crochê, che. Se fosse aberto, ficava crochê. Olha aqui. Chulé. Se fosse fechado, fica chulé. Um som fechado e som aberto. Tênis, tênis. Se fosse assim, ficava tênis, né? Tênis. Olha, entendido? Você
Que diferença você percebeu na relação de seus acentos? Um som é aberto e o outro som é fechado, né? Um som é aberto e o outro som fechado, beleza? Então, agora nós vamos escrever o nome. Picolé, termina aqui. Opa, desculpa aí. Você vai pegar aqui, picolé, picolé, termina com picolé, ó, a som aberto, lé aqui, ó, o F. Ora, sapato, neném, nem. Né? Olha, se você botar assim, não, nem. Xícara. 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 X. Se você botar assim, fica xécara. Não é xécara, é xícara. Beleza? E o sapato aí, gente, o sapato. Ou é tênis? Tá, eu acho que é tênis. Tênis. T-E-N-E. Tênis, ó. Tênis. Se eu tivesse colocado assim, tênis, não é tênis. Veja a diferença de té para T. Tênis e tênis. Né? O som aberto e o som fechado. Que palavras possuem acento agudo? Acento agudo é esse aqui, ó. Acento agudo. Aí você vai pegar e escrever aqui. Tá fácil, né? Nós, vovó, picolé. Que palavras possuem acento circunflexo? Ó? Vovô, tênis, neném. Complete. Acento circunflexo é usado para destacar a sílaba tônica. Sílaba tônica, a sílaba mais forte. Quando usado as letras E e O, E e O, indica também que seu som é forte, né? E acento circunflexo é usado para destacar as sílabas tônicas sobre vogais A, E, O. A, E, O. Quando usado nas letras E, O, indica também que seu som é forte. Então, espero que tenha compreendido. Outra informação, além dele ser forte. Veja aqui, ó. Se o som tiver o E, tem um som agudo, e o O tiver o som agudo, então esse som aí é aberto, tá bom? Som aberto. Vou pôr mais bem aqui. Aberto. Aberto. Deixa eu apagar para ajeitar. Opa, tô errando de novo. Aberto. Som aberto. Palavrinha tem o som agudo. Som fechado. Palavrinha tem um acento circunflexo, tá bom? Então, nessa daqui, ele é fechado. E nessa daqui, ele é aberto. Sílaba tônica aberta e sílaba tônica fechada. Então, espero que tenham compreendido, pessoal. Boa sorte, bons estudos, boa aprendizagem. Beijo!